Pai Celestial, nós profetizamos nesta noite que a Tua palavra encontrará lugar em cada coração, agirá com poder, derrubando as muralhas, as fortalezas, levantando os Teus filhos com autoridade e poder. Oramos crendo já nessa vitória em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém, aleluia. Pode assentar, amados, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Você que está em casa também, recebendo essa palavra, também louvando, adorando o Senhor, crendo. Deus vai fazer coisas muito tremendas na nossa vida hoje. Vamos receber algo de Deus. Já estamos recebendo desde o início, mas algo muito poderoso de Deus que vai mudar completamente a nossa vida. Amém? Completamente. É claro que tudo depende também de nós, né? Do que fazemos com o que a gente recebe. Quarta do poder. Tema de hoje é fale ao seu milagre. Fale ao seu milagre. A gente tem visto, né? Como que Deus tem usado os nossos sentidos, todos os sentidos. Lembra da mulher que tocou lá no manto? É um sentido, né, do tato. Pedro, né, que ali ouviu a voz de Jesus e caminhou pela fé. Então vimos também esse sentido da visão espiritual, da gente olhar como Deus vê. Quanta coisa tremenda Deus quer restaurar na nossa vida, né? Nós ficamos com os nossos sentidos limitados a esta terra, à percepção, né? Ao que nós percebemos ao nosso redor. Esse é os nossos sentidos, eles captam aquilo que está ao nosso redor e nós temos as impressões e então a gente acredita naquilo que a gente vê, que a gente ouve. Mas existem muito mais coisas além do que esse natural. E nós, inicialmente, né, os seres humanos, eles experimentavam isso lá no Éden, lá com Adão, com Eva. Era o propósito de Deus para toda a humanidade, mas a gente sabe que foi interrompido por causa do pecado, por causa da ação de Satanás. E houve aquela interrupção, o ser humano então foi colocado para fora daquele ambiente e perdeu aqueles sentidos espirituais. Aí vem o Senhor Jesus e restaura, ele faz uma obra de restauração. Que a gente precisa entender bem isso, né? Que o Senhor Jesus, ele é o grande restaurador. Sabe que uma obra, ela é feita por um artista. E normalmente uma obra, quer seja uma pintura, uma escultura, né? Aí tem aquele artista que é muito especial para fazer aquela obra. Mas com o passar dos anos, aquela obra pode sofrer alguma deterioração. Então é necessário que haja um restaurador. O restaurador não é qualquer um, né? O restaurador tem que ser uma pessoa muito afinada com o artista, que conheça o jeito do artista usar o pincel, segurar o pincel, do jeito dele misturar as cores, no caso de uma pintura, né? Então esses detalhes vão fazer que a restauração da obra fique bem parecida, até igual à obra original. Então não é fácil encontrar restauradores, né? Existem restauradores específicos. Por exemplo, existem restauradores hoje que são restauradores da obra de Leonardo da Vinci. Então ele é especialista. Então precisa de uma restauração, tem que buscar esse homem ou esses pouquíssimos homens e mulheres também, né, que existem, que são especialistas em Leonardo da Vinci. Outro é especialista em Rembrandt. Outro, e assim vai. Então eles têm especialidade, porque sabe fazer naquele toque. E nós já falamos aqui, né, que Deus, o Pai, mandou o seu próprio Filho. Não tem artista melhor, não tem restaurador melhor do que o próprio Filho, né? Que enquanto o Pai está lá pintando, o Filho está ali brincando na galeria do Pai, né? Misturando as tintas, mas com isso ele está vendo, ouvindo, vendo, percebendo o jeito como o Pai faz.
E assim foi conosco. E o Senhor então mandou o seu próprio Filho. Então, a restauração que o Senhor Jesus faz, promove na vida dos seres humanos, é uma restauração para a gente ficar igual ao que era antes, quando Deus fez. Quando Deus nos fez, o que Deus disse? Lembra disso? Ele falando ali, né? Façamos um homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, tinha uma forma, tinha uma imagem que tinha que ser mostrada ali. E vem o Senhor Jesus e restaura essa imagem. Quando a gente olha para os seres humanos, a gente vê o ser humano uma obra de arte bem deteriorada, né? Uma obra de arte desfigurada. Porque se Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso o plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí você vê as atrocidades que a gente vê a cada dia. Tem alguma coisa a ver com a imagem e semelhança de Deus? Não tem. Então o ser humano vai lembrar muito pouco a imagem e semelhança de Deus, por causa dessa deterioração, por causa desse desastre que aconteceu, e o ser humano ficou desfigurado, completamente desfigurado. Aí vem o Senhor Jesus e começa a obra de restauração. A obra de restauração na vida do ser humano começa com a conversão. Então a conversão, ela é o primeiro passo. Você se converteu, se tornou um crente no Senhor Jesus. Foi o primeiro passo. Você ainda não está completamente restaurado, entendeu? Talvez você esteja, ou até posso dizer, certamente você esteja, tenha recebido o principal que você estava morto, agora está vivo, então recebeu o principal. Não adianta restaurar uma obra morta. Então, você agora está vivo, porque a obra de Deus, diferentemente da obra dos artistas que eu citei aqui, a obra de Deus é viva, e as obras dos artistas são obras mortas, né? E se uma obra morta vale tanto, imagina uma obra viva, como é você, né? Como sou eu, como é toda a humanidade. Agora, a gente vê alguns muito desfigurados. O que aconteceu essa semana aí no Brasil, que repercutiu, você sabe, não preciso nem citar aqui, um alto grau de destruição na vida de um ser humano para cometer um ato daquele, né? Com aquela menina. Então, você vê como que o ser humano está desfigurado. Quando a pessoa recebe Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e ela se converte, aí ela deixa de ser morta, de ser uma obra morta, e passa a ser uma obra viva. Esse é o primeiro passo da restauração. Já está completamente restaurado? Não. A obra que Jesus fez na cruz, aquele sacrifício na cruz, é para uma restauração total e completa. E muitas pessoas hoje deram o primeiro passo, o passo da conversão. Deixou de estar morto para estar vivo. Começou a restauração. Recebeu a maior parte ali da restauração na conversão. Mas falta ainda muita coisa. Aí você vai dizer assim, mas se falta muita coisa, que a obra de Jesus não foi completa? Não, senhor. Não estou falando isso de maneira nenhuma. Tanto a obra de Jesus foi completa, se falta muita coisa, e tudo que falta já está na cruz. Então, onde está o problema aí? O problema está em tomar posse do restante. A conversão não tem como a gente buscar, trabalhar para ter a conversão. Você está morto, você recebe e fica vivo. Agora não está vivo? Então o restante tem que pegar. Amém? O restante nós temos que pegar. Então você vai ver crentes, então já estão vivos, com problema sério emocional, com
determinados comportamentos que não se encaixam com a palavra de Deus. Isso tem alguma coisa a ver com a obra de Jesus? Que a obra de Jesus foi falha? Não. Tem a ver com o próprio crente, que não está tomando posse de tudo que o Senhor Jesus fez na cruz, de toda a obra de restauração. Porque a obra de restauração é assim: a pessoa está morta, Jesus dá vida ali na conversão, na salvação. Pá! Aí ela já está viva. Agora ela vai pegando todos os demais elementos, benefícios oferecidos pela cruz, e ela vai encaixando nela, e ela fica uma obra completa. Jesus fez tudo, mas a gente toma posse. Se a gente não tomar posse, não vai acontecer. Amém? Então está bem claro essa questão. Por isso que Jesus diz assim lá em João 10:10, né, ele diz, o ladrão, que é o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida. Pronto, salvação, conversão. E a tenham plenamente. É o restante da restauração. Então, tenham vida. Pá, você está vivo. E tenham plenamente. Então tem muito crente com vida, mas não está com vida plena. Aí é um monte de problemas dentro das igrejas e no mundo. Problema de comportamento, problema de fé, falta de fé, problema emocional. E problemas. Tudo que já foi dado é a vida plena. Então entenda uma coisa: o crente, Deus tem para todos nós vida e vida plena. Tem vida e plenitude de vida. Tem vida e abundância de vida. Então, vida é o básico. Estava morto, agora está vivo. Vida em abundância ou vida plena, aí é o restante. Tá? Aqui é o início, é o básico. E aqui é o completo. Então, o que você quer viver? Vida? Quer ter apenas vida? Ou quer ter vida plena também? Hã? Vida plena, né? Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida plena, que também é chamado de vida abundante. Então nós temos que querer isso e buscar a cada dia. Amém? Então, falar ao seu milagre ali. Fale ao seu milagre. Faz parte dessa vida plena. A vida plena que o Senhor nos dá a todo crente. Por isso que o crente, ele é um privilegiado. Você é um privilegiado, né? Se fosse, agora a gente não está podendo, olha para o lado do seu irmão e fala, né, que a gente está aí separado, está com máscara, mas agora era um bom momento de olhar para o lado e falar para o seu irmão assim: você é um privilegiado. Vamos tentar falar, fala isso para ele, mesmo com máscara aí. Você é um privilegiado. Você que está em casa, fale para ele: você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Sim, por quê? Porque você está vivo para Deus. Você está vivo espiritualmente. Está vivo. Então você é um privilegiado porque Deus tem muito mais para você. Esse muito mais chama-se plenitude ou abundância. Isso está lá em João 10:10. O ladrão, que é o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Eu, disse Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida plena. Vida e vida em abundância. Então, vida e vida em abundância. Vida e vida plena, né? Vida abundante ou vida plena, a mesma coisa. Entendeu? Então, não pare no primeiro nível. Se converter. Não pare. Entre no segundo nível. Quando a gente entra no segundo nível, aí é uma maravilha. Aí é uma maravilha. Esse segundo nível, preste atenção nisso, querido. Esse segundo nível, que é o vida abundante ou vida plena, é um nível experimentado por Adão e Eva lá no Éden, ou bem próximo disso, que não seja idêntico, mas bem próximo do que eles experimentaram.
Essa é a vida plena, essa é a vida abundante. Parece assim uma coisa grande demais que eu estou falando aqui, mas é uma coisa tão simples, né? Então chegou o tempo da gente receber todos os privilégios que nós temos. Amém? Privilégio de filhos. Privilégio de filhos. E entre esses privilégios está esse de você poder falar ao seu milagre. Como é que é isso, falar ao meu milagre? Aí já vamos voltar a outra quarta do poder, né? Talvez, acho que é anterior, a mensagem anterior, e quem está assistindo, né, vídeo anterior, onde a gente aprendeu o seguinte, a definição de milagre, não foi? O seu milagre é o seu problema resolvido, não foi isso? O que é o seu milagre? É o seu problema resolvido. Então, quando Jesus chegou ali diante do túmulo de Lázaro, tinha uma pedra, né? E ele disse, tirem a pedra. Qual era o problema das irmãs de Lázaro, de todos que estavam ali? O problema era o Lázaro que tinha morrido. Ele estava lá por trás daquela pedra que fechava aquela tumba. Então, quando Jesus disse, tire a pedra, o que Marta falou? Ele já cheira mal, já faz 4 dias. Ou seja, ela estava vendo um morto sem possibilidade nenhuma de mais nada. Para que tirar a pedra? E Jesus estava vendo um vivo que precisava tirar a pedra para o vivo sair. Então, ele conseguia ver o milagre. Ele conseguia ver o milagre. E a única coisa que impedia ali das pessoas verem o milagre, as pessoas comuns, era a pedra. Então aprendemos sobre isso na ministração passada. Aí tiraram a pedra e o morto saiu. Amém? Saiu vivo, andando. Já não saiu mais morto, agora já era vivo. Porém, antes dele sair, depois que foi tirada a pedra, o que Jesus fez? Ele falou, Lázaro, venha para fora. Então, nós precisamos ver o nosso milagre, que a gente viu na semana passada sobre isso. Visualizar, sabe? Olhe para a sua vida, assim, aquilo que você busca, aquilo que você quer, aquilo que você sonha, e comece a ver. Por que você não vê? Você não vê porque tem uma pedra. Esta pedra é este mundo natural que com os nossos olhos naturais a gente não consegue ver. Nós só conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos. Porque se tiver uma pedra na frente, se tiver uma montanha, a gente não consegue ver. Se tiver algo por trás daquela pedra, a gente não consegue ver no natural. Então isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, que nesse mundo, o tempo todo, a gente não vê a nossa bênção, a gente não vê a nossa vitória, a gente não vê a coisa resolvida. Por quê? Porque existem pedras. Mas o problema não é a pedra. O problema é a visão. Então, eu tenho que ter uma visão de fé, que vê além da pedra. Como é que é isso, ver além da pedra? Eu creio que o meu milagre está lá. Por isso que a definição de milagre é o meu problema resolvido. Milagre é o meu problema resolvido. Então eu tenho que ver o resolvido. Eu tenho que vê-lo resolvido. Mas eu não consigo ver, ele não está resolvido. Mas você tem que ver ele resolvido. Senão nós vamos ficar até quando como Marta? Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Isso é o natural. Isso é óbvio. Agora está o Senhor Jesus restaurando as outras capacidades que tinha lá no Éden, que não tem mais hoje. Então está o Senhor Jesus restaurando. Tire a pedra, tire a pedra. Veja além da pedra. Amém? Então, tudo da sua vida, comece a ver além da pedra. Amém? Veja bem, queridos, sabe por que nós temos problemas? Sabe por que nós adoecemos emocionalmente? Aliás, não só emocionalmente, como também fisicamente. Porque todo adoecimento físico, preste atenção nisso, tá?
99,9% do adoecimento físico, para não dizer todo, 99,9% do adoecimento físico é reflexo do nosso adoecimento na alma. Então, o nosso adoecimento na nossa alma, que é a nossa vida emocional, é que aparece no nosso corpo a doença. Então, 99,9% das doenças, elas são emocionais. Então, o que aparece no físico chama-se sintoma. A doença que é vista no físico e que é encontrada nos exames médicos são sintoma e não a causa. Ali não está a causa. A causa reside na alma. E a alma, nós já sabemos do que são, do que é. São nossos pensamentos, emoções, sentimentos, vontade, memória. Tudo isso que forma a nossa vida interior, chama-se alma. Ou psique. Psique é alma, né, em grego, e é usado como é que se diz? Especialidades médicas, né? Psiquiatria, psicologia. Então, todas essas especialidades está falando que é de alma. Cuida do quê? Da mente, cuida da vida interior. Amém? Então, eu estou rindo aqui, que eu estou vendo aquele nenenzinho bonitinho ali. Pode deixar que isso aí como é que se diz? Música para os meus ouvidos. Não é? Música para os meus ouvidos. Pode deixar. Então, o que essa alma, isso tudo, ali na nossa alma, é que reside a causa das doenças, da maioria das nossas doenças, reside ali. Entendeu? Reside ali. E uma parte muito pequena é que não está na alma, é ali, ou questão de um acidente que a pessoa teve, aí não foi uma questão de alma, né? É uma questão de pegar lá um vírus, né? Uma bactéria, aí não é uma questão de alma em parte. Por quê? Um vírus, ele vai prevalecer, ou até uma bactéria, no corpo de uma pessoa, né? A ponto de até matar esse corpo, se as defesas da pessoa estiverem baixas, não é? Então, quanto mais altas estiverem as defesas, mais difícil vai ser para esse vírus prosperar. E a alma, qual é a causa de defesa baixa? Alma. Defesa é o físico. Mas se a alma estiver doente, as defesas ficam baixas. Então, até essa questão de vírus vai bater lá na alma. Por isso que a maioria dos problemas do ser humano, das doenças, reside na alma, a causa. E no corpo, parte fisiológica, são os sintomas. Aí, para onde vão os remédios? Os remédios são dados para a causa ou para os sintomas? O que você acha? Os sintomas. Os sintomas. Porque vê o que apareceu no exame, ou o que está mostrando ali clinicamente, no corpo. Porque a alma é invisível. Não é? O que aparece no corpo. Aí, dá o remédio. É o comprimido que você toma. Então, esses comprimidos, eles vão forçar um ajuste. Forçar um ajuste. Porque a alma adoecida, ela vai provocar um desajuste no corpo. O remédio vai cuidar desse desajuste lá, vai tentar ajustar a quantidade de hormônio, de transmissores, de neurotransmissores, e vai. Então, isso vai funcionar por um tempo, enquanto está ali a meia-vida do remédio.
enquanto ele está funcionando. Por isso que cada remédio tem a sua meia-vida. Meia-vida é o tempo que ele está fazendo efeito. Aí toma de 8 a 8 horas. Então o médico sabe que ele até 8 horas ele vai estar fazendo efeito. Depois ele vai perdendo efeito. Aí tem que tomar de novo. Então não pode tomar antes, porque senão fica com excesso. Por isso que medicação a gente tem que tomar sempre com receita médica, né? Exatamente por causa desses detalhes que a pessoa comum não sabe. Nós não sabemos disso. O médico já estudou para isso. Muito bem. Então ele vai dando ali. Passou aquele efeito, ou então toma 5 dias, passou o dia, se é um problema emocional, volta a doença. Toma mais remédio. Por isso tem pessoas que tomam remédio a vida toda. E às vezes tomam remédio e depois fica dependente. Tem alguns remédios que viciam. Então a pessoa fica dependente. Se tirar, começa a passar mal. Tem que voltar. Mexe com tudo. E a causa? Na alma. Mas tratou o quê? Sintoma. Puxa, mas eles estão fazendo o trabalho errado? Eles não estão fazendo o trabalho errado, não. Os médicos estão fazendo o trabalho que podem fazer. Certo? Estão fazendo o trabalho que podem fazer. Estão fazendo até um bom trabalho. Que bom, né? Que bom. Porque se não tivesse ali os médicos, se não tivesse os remédios, como é que estaria a pessoa? Numa situação muito pior. Tá? Então, que bom que ainda tem os médicos, que bom que tem a ciência. Eu costumo dizer o seguinte, que é todos contra o mal, todos contra a doença, né? Deus e a ciência, né? Todos contra a doença. E qual o que está a favor da doença? Satanás. Então essa história, Deus mandou para me fortalecer, que essa doença, não, quem manda é o diabo. Não mandou para fortalecer nada, quem manda é o diabo. Tá? Então Deus são coisas boas, o diabo coisas ruins. É bem básica para a gente aprender. A gente aprendendo isso, a gente aprendeu o principal. Amém? Então, agora, vamos lá, que lá no tempo de Adão e Eva, eles não tinham doença. Tinha doença? Não tinha doença. Por que eles não tinham doença? Eles não tinham doença porque Deus não criou o ser humano para ter doença. A gente já vê ali. A doença veio depois da queda, depois do afastamento de Deus. Aí vieram os ataques dos demônios. Então, são duas as fontes de doença. Guarde isso aí. Duas são as fontes de doença. Tá? Pecado e demônio. Então, são essas duas fontes de doença. Pecado, que o pecado gera maldição. Né? Gera maldição, gera afastamento de Deus. Então, o pecado ele adoece o corpo, traz doença. E demônios trazem doença também. Entendeu? Então, são essas duas fontes. Deus está fora disso aí. Deus, é só você olhar para ele quando ele criou Adão e Eva. Ele criou, eles nem morriam. Nem morriam. Né? Então, o Senhor Jesus veio restaurar. Ele veio restaurar isso. Agora, a gente está num tempo com muitas dificuldades e problemas e doenças, né? Não quer dizer que a gente nunca vai ter problema, nunca vai ter doença. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem privilégios que a gente deve aproveitar para a gente viver muito melhor, para a gente ir se aproximando do original e depois, né, quando estivermos com o Senhor, vamos estar completamente restaurados de tudo. Amém? Mas aqui a gente tem que avançar o máximo que a gente puder. Então a gente aprendeu sobre a questão de você olhar para o seu milagre. É difícil isso? Está com uma enfermidade, se veja curado. Mas eu estou me vendo com uma doença. Se veja bom, mas eu não consigo. É porque tem uma pedra. Entendeu? Tira a pedra. Olha além da pedra. Você está doente aqui e você está se vendo curado ali. Você está se vendo curado. É difícil fazer isso. É difícil, não é? É simples. Por que não fazemos? Por falta de fé. Então, olha que irônico. Nós somos crentes. O nome crente é porque crê. Somos crentes e não temos fé. Que coisa, né? Que coisa linda. Para não dizer o contrário. Então, nós somos crentes, é para nós exercermos a fé.
Não é só para a gente ficar falando que é crente, tá? Então, a gente vai exercer a fé. Vamos crescendo, vamos aprendendo. Nossos encontros aqui na Quarta de Poder e nos outros cultos também, é para ir fortalecendo a nossa fé. Então, se veja curado. Você tem aquela dificuldade. Se veja aquela dificuldade vencida. Então, a dificuldade financeira, veja aquela dificuldade vencida. Então, você quer, puxa, eu queria tanto ter uma casa, fosse assim, para sair dessa dificuldade que eu estou. Veja já a sua casa. Qual foi a definição de milagres que nós recebemos aqui no Maná? O milagre é o seu problema resolvido. Então, veja o milagre. Olhe por trás da pedra e já veja esta casa. Já veja essa empresa, já veja isso. Veja a sua cura. Eu estou com essa enfermidade. Se veja curado. Não precisa fazer mais nada, porque o resto é com Deus. Amém? Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Porque veja bem, se você tem uma enfermidade e você já está se vendo curado, por quê? Na obra da restauração na cruz, Isaías 53, versículos 4 e 5, fala sobre isso. Na obra da restauração da cruz, Jesus levou todas as nossas enfermidades e doenças. Levou ou não levou? Então, ele fez a obra ou não fez? Então, gente, aí o que eu vou pegar? Eu vou crer nessa palavra, então eu posso me ver curado, não é da minha cabeça, isso não é autoajuda. O bom da igreja é que todo o poder da igreja, sabe, emana da Bíblia. Tudo emana da Bíblia. É que a Bíblia são coisas tão fantásticas que é até difícil da gente crer. Mas aqui no Maná a gente crê em tudo da Bíblia. Amém? Cremos em tudo da Bíblia. Aí você, pela cruz, pelo que Jesus fez, você se vê curado. Mas você está doente. Está ali ainda. Muito bem. Mas você vai caminhar. Onde que reside as doenças? Na alma. Então, se na sua alma você já está se vendo curado, isso já é uma grande coisa. Porque agora, o seu corpo está com a doença e a sua alma está se vendo doente. Aí você, pela fé, está se vendo curado. O seu corpo está doente, mas você está se vendo curado. Então agora, já equilibrou. Das duas partes, uma está crendo, vivenciando algo, e a outra parte está vivenciando outra coisa. Muito bem. A alma é mais forte do que o corpo. Significa que uma hora alguém vai ter que ceder. Você entende? Uma hora um dos dois vai ter que ceder. Ou a alma vai ceder ou o corpo vai ceder. Porque tem que ter uma definição só. Ou está doente ou está curado. Então, por enquanto, o corpo está doente, a alma está curada. Entende que está curada. Vai ficar vão ficar esses dois polos. Qual que vai prevalecer? O mais forte. Qual é o mais forte? O que você acha? A alma. A alma é superior ao corpo, ela é mais forte. Então o corpo vai se render à alma. Porque a alma adoece o corpo, então ela cura o corpo também. Amém? Aí vai chegar uma hora que ele vai perceber o seguinte: espera lá, o que eu estou fazendo com essa doença aqui, se a alma está dizendo que não tem doença nenhuma? Deixa eu me ajustar a ela. E se ajusta a ela. Aí vem a cura. E quem que fez essa obra de cura? Às vezes é imediata, às vezes é ao longo do tempo. Quem é que fez? Jesus, porque não há cura fora do Senhor Jesus. A cura é obra da restauração que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Então, isso é para a gente... O que nós estamos recebendo hoje, entenda, o que nós estamos recebendo hoje é um tratamento de Deus para que a gente viva num nível muito alto para toda a nossa vida. Porque você sabe que as situações vêm.
Situações ruins, a gente está num mundo de guerra, um mundo infestado de demônios. Então vem situações ruins de tudo quanto é lado. A pessoa está, por exemplo, o mundo estava muito tranquilo, daqui a pouco vem um vírus, blá, abalou o mundo todo. A pessoa está ali tranquila, daqui a pouco surge um problema assim, um problema assado. Então, se nós não tivermos uma estrutura espiritual, que nós temos o privilégio de ter essa estrutura, se nós não tivermos essa estrutura, não desfrutarmos desse privilégio, a gente vai viver nesse mundo igual uma pessoa comum. Pessoa comum, qual a diferença que fez ser crente? É comum, sabe? Então, não somos mais pessoas comuns, nascemos de novo. Já nos convertemos, já não somos mais mortos, somos vivos, espiritualmente falando, amém? Então agora nós vamos pegar tudo que Deus tem para nós. Muito bem, então, essa palavra aqui até agora, eu estou falando dessa visão, de ter essa visão de fé. Mas nós vamos entrar aqui, ó. Fale ao seu milagre. Então, depois que tirou a pedra, Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. Ele falou o seu milagre. Aí o morto saiu. E já saiu bem vivo, né? Lázaro, venha para fora. Então ele falou ao milagre. Então, por que eu estou dizendo fale ao seu milagre e não fale ao seu problema? Porque para você já começar a se acostumar com a fé, o seu problema já é milagre. Ele já não é, não fica vendo o seu problema como problema. Entendeu? Passe a ver o seu problema como um milagre. Só que é um milagre que ainda não está acessível a você. Por quê? Em primeiro lugar, porque você não está vendo. Quarta do poder anterior. Quarta do poder 3. Nós estamos no quarto do poder 4, né? Em primeiro lugar, você não está vendo. Por isso que ele não está acessível a você. E em segundo lugar, porque você não falou com ele ainda. Tá? Então ele não está acessível porque você não está vendo, ele não está acessível porque você não está falando. E hoje nós vamos focar nisso. Fale ao seu milagre. Mas, meu Deus, como é que é isso? Como é que é falar o meu milagre? É falar, é usar a linguagem para falar. O milagre precisa te ouvir. Pode anotar isso aí. O seu milagre precisa te ouvir. Agora entenda uma coisa. A fala, ela tem 2 estágios. Anote aí também. A fala tem 2 estágios. A fala tem o primeiro estágio, que é o da formulação. E o segundo estágio, que é o da expressão. Tudo que eu falo aqui é muito simples. E eu explico também, para ficar mais fácil ainda. Então, a fala tem 2 estágios: formulação e expressão. A formulação se dá no pensamento. Outra coisa, tudo que é falado aqui, isso aqui não é teoria de linguagem. Aqui tem uma mestra em educação aqui, que é a nossa intérprete de Libras, e doutoranda também. Talvez ela não viu isso lá no mestrado, nem vai ver no doutorado, que a fala tem 2 estágios, formulação e expressão. De repente ela até acrescenta o doutorado dela e vai ser bom, que é assim que as coisas chegam, né? Ou pode ser até que já tenha lá também, não sei, porque são direções espirituais, palavra, inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, aonde que fica a formulação? É na mente. É na mente, no cérebro. Você formula. Ninguém fala sem pensar no que vai falar, não é? Você pensa, você formula e depois você fala. Então, a fala é uma expressão da formulação do pensamento.
Então, eu estou falando, mas antes de você estar ouvindo minha voz, o meu pensamento está formulando isso tudo. Como pode? Você está falando tão rápido, você não está nem lendo. Como é que pode isso? É porque a velocidade do pensamento, do cérebro, ela é muito rápida. Então, você fala, parece que você está falando sem pensar, mas a gente está pensando, não tem como falar sem pensar. Agora, é óbvio que, às vezes, vemos uma velocidade muito rápida mesmo, né? Porque veio pelo Espírito, já vai direto também para a voz, mas mesmo assim passa no pensamento. Então a nossa fala é formulada no pensamento e ela é expressada, por isso a expressão na fala, por isso os termos força de expressão, né? Aí você fala. Por isso que até um surdo ele pode falar ao seu milagre. Mas como que um surdo pode falar ao milagre se ele não fala com a boca, né? Ele pode falar ao milagre porque desses dois estágios para receber o milagre, o estágio principal é que é o estágio da formulação, que é no pensamento. Esse é o estágio principal. A expressão é o segundo, é um estágio secundário, que também o surdo pode se expressar ali com a Libras. Ele vai se expressar com Libras, para o milagre dele. Mas o principal, tanto para surdos como para não surdos, né, os chamados ouvintes, é o primeiro estágio. Apóstolo, me fala me dá uma base bíblica aí. Já falou que isso aí não é da ciência, então deve ser de algum lugar, é da Bíblia mesmo. Então, lembra da mulher que tinha hemorragia, o fluxo de sangue? Então a mulher, diz o texto que a mulher falou assim, e ela disse com ela mesma, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu vou ficar curada. Ela disse com ela mesma, ou seja, ela formulou no pensamento. Ela não falou, ela formulou no pensamento, aí ela foi lá e tocou. Então veja que o primeiro estágio, que é o estágio da formulação, é o principal. Por isso que serve tanto para ouvinte como para surdo. Então ele é poderoso. Agora, se você está podendo falar, aí você tem que usar a língua e falar. E falar. Assim como o surdo vai usar Libras e vai falar. Tá? Usando os dois estágios. Amém? Mas tem que falar o milagre. Está ficando claro isso? Tem que falar o milagre. O milagre, ele tem que te ouvir. Lázaro, vem para fora. Ouviu e foi para fora. Por que é milagre? Porque era morto. Morto não ouve. Como é que ele ouviu? Porque é milagre. Então, quando você fala, as coisas começam a acontecer. Você sabia que você tem falado ao seu milagre sem perceber? Você tem falado ao seu milagre sem perceber. A partir de hoje, você vai falar percebendo. Amém? E você vai falar muito mais. Porque você falava sem perceber. Então você falava pouco. Agora você vai falar percebendo. E vai falar muito mais. Aí você me pergunta, como que eu falava sem perceber? Como que você sabe disso? Então vou te dizer como que você falava sem perceber. Todas as vezes que você orou, você falou ao seu milagre. Senhor, Deus, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. Você falou ao seu milagre. Você pensou, formulou, fez a sua oração. Você falou ao seu milagre. Mas como é que você diz que eu não percebi? Você percebeu dessa forma que eu estou explicando aqui? Muitos certamente não perceberam. Dessa forma. E por que agora vão falar mais? Porque agora perceberam. Aí agora, meu filho, que você vai dizer assim, eu falava o meu milagre sem perceber. Agora que eu sei desse negócio, agora que eu vou falar muito. Amém? É assim. É assim. Agora, meu filho, você vai falar muito. Aí você vai ver que as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Isso é o Senhor nos restaurando. É o Senhor Jesus querendo que a gente fique como Deus nos criou lá atrás, lá no Éden. Amém? Então, vamos ler aqui Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 24. Vamos ler esse texto, você vai ver que é uma coisa de louco. É um negócio assim que é até difícil do crente acreditar, né? Mas aqui no Maná 12,
E é óbvio que em tantos outros lugares, tantas outras igrejas também, não temos dificuldade nenhuma para acreditar nisso. Olha lá, Marcos 11, 22 a 24, diz assim, a palavra de Deus. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser, olha a fala, está percebendo? Disser. Se alguém disser a este monte, tinha um monte lá, uma montanha lá, disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha o restaurador aí. 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, olha a fala, pedirem em oração, creiam que já o receberam. Olha o milagre por trás da pedra. Creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Amém? Então isso é obra de restauração. Isso aqui é obra da cruz. Isso daqui é a continuidade da salvação. Nós podemos ficar só no nível da salvação e viver uma vida medíocre, como crente, na terra, e depois ir para o céu. Porque a salvação, você vai ser salvo, né? Você creu, recebeu, foi salvo. Mas viveu na vida, na terra, como um crente medíocre. Entendeu? Ou podemos viver em plenitude, que é o que Jesus quer. O que nós vamos escolher? Viver em plenitude. Amém? Vamos viver em plenitude. Agora, isso aqui tem que sair do discurso para a prática, gente. Sabe que um dos maiores problemas dos crentes, preste atenção, é ficar com o discurso. O discurso é muito bonito, a fala é muito bonita, a pregação é muito bonita, a música é muito bonita. Aqui nós não temos muita coisa de variedade de pregação, de pregador, de música, não temos umas coisas de espetáculo, nós não temos isso aqui. Já reparou? Porque a gente não pode ficar nessa coisa de discurso. Tem que sair do discurso para a prática. Se Deus me deu isso, eu vou ter isso. Amém, queridos? Sai do discurso para a prática. Então, olha quanta coisa tremenda está aqui. Quer ver? Lembra daquele centurião? Todos conhecem a história do centurião que estava com um servo doente em casa. Centurião é um oficial romano. E ele estava com um servo dele doente em casa. E ele foi até Jesus e pediu Jesus para curar o servo dele. E Jesus falou assim: tudo bem, eu vou lá na sua casa, eu vou lá curá-lo. E ele falou assim: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Sou um homem pecador e tal. O Senhor não precisa entrar na minha casa. E eu creio que se o Senhor der uma palavra daqui, o meu servo vai ficar curado lá. Aí Jesus falou assim: puxa, nem em Israel, nem entre os judeus, eu encontrei tamanha fé. Em outras palavras, nem entre os crentes, porque todo judeu conhece a Bíblia, Torá. Eles tinham a Torá, conheciam as profecias, aquela coisa toda. Então, eram crentes na lei de Moisés e tal. O romano, o centurião romano, ele era o quê? Nada, ele não conhecia nada de Bíblia. O que o romano era? Mas o romano falou o seguinte: eu digo isto porque eu sou homem de autoridade. Sou um oficial romano. Quando eu dou um comando a meus soldados, façam isso, ele faz. Faça aquilo, eles fazem. E eu sei que se o Senhor der um comando daqui, o meu servo vai ficar curado lá. Então ele entendia que há forças que adoecem, há demônios, há muitas situações espirituais que causam problema na vida da pessoa. Vê, a pessoa está com um problema na saúde, está com um problema na família, está com um problema na empresa, e o problema é espiritual. Então há demônios controlando isso. E ele estava dizendo: eu creio que se o Senhor der uma palavra daqui, meu servo vai ficar curado lá. Aí Jesus falou assim:
nem entre os judeus, nem entre os crentes, né, eu vi tamanha fé que eu estou vendo nesse romano, que nem é crente, nem é judeu. Às vezes a gente vai encontrar pessoas do lado de fora. Às vezes uma pessoa não crente, ouve uma palavra dessa, ele muda a vida, ele toma posse, aplica tudo e muda de vida. E às vezes a gente está 10, 20, 30 anos ouvindo, acomodado só de ouvir, não pratica e não recebe. Mas isso mudou, e isso não é com vocês. Vocês não são assim. Amém? Vocês não são assim. Vocês não são assim. Vocês já falavam um milagre e vão falar mais. E vão falar muito mais. Amém? Aí, Jesus falou assim, então pode ir, que ele já está curado. Olha a palavra. Pode ir, que ele já está curado. Chegou lá, já estava curado. Jesus falou o milagre. Falou o milagre. Né? Aquele aleijado, né? Aquele paralítico, pediu ouro e prata a Pedro e João. O que Pedro disse? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Falou o milagre, levantou e andou. Fale o milagre. Temos que falar. Realmente temos que falar ao milagre. Então vamos ver aqui, rapidamente. Eu separei aqui 2 lições sobre como usar esse poder que o Senhor Jesus deixou à nossa disposição. Esse poder de falar ao milagre, esse poder de ver o milagre sendo operado através da nossa fala. Então vamos lá. Primeira lição. Anote aí. A sua palavra de fé demonstra o seu domínio restaurado. A sua palavra de fé demonstra o seu domínio restaurado. O que significa isso? Quando Deus criou Adão e Eva, primeiro casal, o que ele disse? Vocês dominarão sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Desde o animal maior ao micro, a um vírus, a qualquer coisa. Vocês dominarão sobre tudo. Então, eles tinham um domínio. Por isso, eles não adoeciam, não morriam. Então, a sua palavra de fé, quando você fala com fé, isso está demonstrando que o seu domínio está sendo restaurado. Você tem domínio. Entenda isso. Amém? Você tem domínio. Então, quando chega uma doença, você tem domínio. Está um problema lá na sua família, você tem domínio sobre aquele problema. Se há um problema na sua empresa, você tem domínio. O que significa ter domínio? Ter domínio significa você usar a palavra de fé. Quando você usa a palavra de fé, qual é o primeiro estágio da palavra de fé? O primeiro estágio é o estágio da formulação, que se dá dentro da mente, dentro do pensamento. O segundo estágio é a expressão. Essa expressão, ela pode vir em forma de oração, quando você está orando, falando com Deus. Ela pode vir em forma de intercessão, que é quando você está lutando, intercedendo por alguém. Ela pode vir em forma de ordem, como por exemplo, em nome de Jesus, demônio, saia dele agora. Jesus não disse? Em meu nome expulsarão demônios? Você não vai expulsar o demônio pedindo licença para ele sair. Você expulsa dando um grito nele, uma palavra forte, pelo menos firme, né? Se não for um grito, mas pelo menos firme. Isso, então, é uma forma de expressão. Então, existem várias formas de expressão. Mas antes de você expressar, você tem que formular na sua mente. Formular na sua mente você vai dizer o que você quer. Você vai dizer o que você crê. Você vai dizer o que você tem. Você vai falar o seu milagre. Aí quando você falou, está falado. Amém? Falou, está falado.
não se preocupe. Resolveu, curou, mudou. Você falou, está falado. O mundo, a família, o trabalho, o corpo vai ter que se ajustar àquela fala ali. O morto, que já está lá no Hades, como foi o caso de Lázaro, teve que se ajustar à fala. Falou, está falado. Ao paralítico, os músculos, os nervos vão ter que dar o jeito deles. Você só vai falar. Quando vai ser? Também não compete a nós. Tem coisas que só compete a Deus. Eu não tenho que ficar querendo saber. Mas será que é da vontade de Deus? Aí é muito básico. O bem é da vontade de Deus. O mal é da vontade de Satanás. Então não precisa ter dúvida disso. Amém? Então é bem, proclama. E quando que vai ser? Aí é com Deus. Amém? Então é tudo muito prático no mundo espiritual. Muito prático. Por isso que isso tudo era muito prático para Jesus. Então vamos ver aqui. O seu coração, ele é o centro da sua fé. Presta atenção, o seu coração, nosso coração é o centro da nossa fé. Que conecta a sua fala com o poder de Deus. Então, essa conexão que foi perdida no Éden. Então, preste atenção, que lá no Éden, havia uma conexão forte entre Deus e Adão e Eva, havia uma conexão muito forte, por isso que eles podiam dominar, por isso que as coisas aconteciam, mas isso se perdeu. Vem o Senhor Jesus e restaura, começa essa obra de restauração. Aí, nós vamos entender que o nosso coração, ele nos conecta com Deus. Nós temos até uma fórmula aqui, nós temos uma fórmula que fala, que mostra assim, ó, tem a fórmula aí? Tem a fórmula aí? Então coloca ali, lá, você está vendo em casa também, poder de Deus, seu coração e sua fala. Então preste atenção nesta poderosa fórmula que vai transformar a sua vida. Você vai usar essa fórmula para o resto da sua vida e você vai viver de forma poderosa. Os momentos mais difíceis da sua vida, você vai usar essa fórmula. Amém? Então, agora anote para que você possa entender a fórmula. Nós começamos pelo meio da fórmula ali, o seu coração. Então pense ali, marque, se você pode marcar aí, faz um círculo no seu coração, pode colocar o número, aí no seu caderninho, você pode colocar o número 1, como se você fosse começar dali, ali é o centro, tá? Só para você entender. Então veja bem, aqui está o seu coração. O poder de Deus está em Deus. Amém? O poder de Deus está em Deus. O seu coração está em você, né? Obviamente. E a sua fala vai sair de você. Vai sair de você. Então, o seu coração, ele conecta o poder de Deus e a fala sua em poder. Então, o seu coração é a sua vida interior que está cheia de fé. Aqui é o centro da fé, que eu estou ilustrando como coração. É aquele primeiro estágio da oração, né? Aquele primeiro estágio, lá dentro de você. Você crê. Aí o poder de Deus, ele vem e conecta num coração cheio de fé. Conectado do coração, o poder de Deus passa então pelo coração, que é o centro da sua fé, e ele sai pela sua fala. Aí até um monte tem que sair do lugar e ser removido com essa fala poderosa. Entendeu? Então, qualquer que for a situação difícil que você está passando, se concentre no seu coração. Deixe ele encher de fé. Porque aí o poder de Deus virá nele. Aí você vai falar ao seu milagre. Quando você falar, ainda que seja oração, vai fazer uma oração a Deus. Não adianta fazer oração sem fé. Então espere o seu coração se encher de fé e ore.
e faz. Essa fala é poderosa. Essa fala é a fala como a de Adão lá no Éden. Porque lá ele era conectado. O coração dele era conectado com o poder de Deus. A fala dele era conectada com o coração. Eles eram conectados. Por isso tinha domínio. Essa conexão quebrou. A pessoa se converte. Mas uma coisa é se converter e outra coisa é estar com essas conexões todas no lugar. Entendeu? Por isso que Jesus diz, no versículo 22, né? Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. Aí Jesus dá. Isso aqui é uma expressão que pode ser literalmente um monte, sem problema nenhum. Mas é para a gente entender. Monte é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Mandar lançar no mar, ele vai ser lançado no mar. Mas envolve um monte natural também. Mas é bom te entender aqui como uma coisa muito difícil. Aí ele diz: se você disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar aonde? Em seu coração. Não duvidar em seu coração. Coração cheio de fé. Mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Entendeu? Porque nesse momento, o poder de Deus, você se conectou ao poder de Deus. A fé nos conecta ao poder de Deus. A fé, antes dela remover montanhas, ela move o coração de Deus. Pode anotar. Olha que frase bonita do Facebook. A fé, antes de remover montanha, ela move o coração de Deus. Porque ela toca lá no coração de Deus, move. Aí o poder de Deus vem para o seu coração. Então ele está cheio de fé. Aí você fala, esta sua palavra vai ser uma palavra cheia de poder. Se é uma oração, é com poder. Se é uma guerra lá contra o demônio, é com poder. Se é uma intercessão, intercedendo por uma vida, é com poder. Amém? Então, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Poder de Deus, seu coração e sua fala. Agora veja que essa conexão, né? Jesus ali, a cruz de Cristo, ela ilustra bem essa conexão, né? A cruz é um sinal profético dessa conexão. Pensa na cruz assim, olha, nós temos uma trave horizontal e nós temos a trave vertical. Não é isso? Que seria aquele poste, né? Aquela trave vertical. E aqui uma trave horizontal. Então, esta trave, essa cruz, o sinal da cruz, o símbolo da cruz, mostra essa religação, olha, do céu se ligou com a terra. Então agora veio o poder de Deus. O poder de Deus veio sobre você. E agora você exerce esse poder neste mundo, que é o seu horizonte, é o que está no nosso horizonte. Então, você tem poder sobre este mundo natural, porque há uma conexão do mundo espiritual na sua vida. Esse é o crente. Então, quando você olhar para uma cruz, você vai se lembrar disso. Amém? Você tem poder, porque esse poder vem de Deus. Esse é o crente restaurado. Essa é a cruz. Esse é o poder da cruz. Amém? Glória a Deus. Então, olha quanta coisa tremenda. Olha quanta coisa tremenda. Agora, tudo começa pelo coração. Você sabe que você não vai ver Deus pedindo nada a gente. Você não vai ver Deus pedindo nada. Pedindo no sentido de precisar, né? Deus não precisa de nada. Mas tem uma coisa que Deus pede. Você já sabe o que é, né? Então vamos ler lá, Provérbios 23, 26.
Olha Provérbio 23, 26, o que diz? O que Deus diz? Meu filho, dê-me o seu coração. Então ele pede, sabe, o nosso coração, para que o nosso coração esteja novamente com ele. Por que ele pede? Porque o coração saiu dele. O nosso coração, lá como em Adão e Eva, que estava juntinho dele, então o coração estava juntinho de Deus, percebeu? O coração estava ligado com o Pai Celestial. Se estava ligado com Deus, colado com Deus, todo o poder de Deus estava nesse coração, não estava? Então, quando eles falavam, já falava pelo poder, porque o poder tem que passar pelo coração para chegar na fala. Ele passa pelo coração. Como Adão e Eva estavam colados com Deus, o poder já estava juntinho, eles não precisavam fazer esse processo de encher o coração de fé, para se conectar ao poder de Deus, para depois falar. Eles não precisavam, bastavam falar. Então, eles falavam. Você vê que Adão lhe dava nomes aos animais. Ele falava, dava nome, era o nome que ficava e que ficou até hoje. Então, o que eles falavam, se tivesse alguma coisa fora, eles falavam, a coisa ficava, se ajustava. Se ferissem em algum galho, alguma coisa, se cortassem, eles falavam e a pele se ajustava. Era tão simples falar e tudo se ajustar, porque o coração estava conectado com Deus. Aí Deus fala, meu filho, dê-me o seu coração. Me dê o seu coração novamente para ficar conectado comigo. E o meu poder possa fluir quando você falar. Amém? Então nós vamos caminhar assim. Você, talvez, queridos, você não veja logo de imediato, eu falei, aconteceu, isso está tudo resolvido e tal. Não vai nessa não. Vamos fechar com a palavra. Existem duas fontes para a gente crer. Palavra de Deus e os sintomas. Sintomas aqui que eu quero dizer sintomas, todo tipo de sintoma. Sintoma de doença no corpo ou sintoma também de problema na sua casa, é um sintoma, não é? Um problema lá na sua família, é um sintoma. Um problema na sua empresa, que está um problema difícil lá, nos negócios, é um sintoma. Então o sintoma não é só para doença, tá? Então você está vendo os sintomas. Muito bem. A causa, a gente não sabe, muitas das vezes, onde está a causa. Onde está a causa. Você está vendo o sintoma. Às vezes a gente não sabe qual é a causa. Então você tem palavra de Deus e você tem sintomas. Você vai crer na palavra ou vai crer no sintoma? Na palavra. Às vezes você ora, aí você orou, aí a situação continua a mesma. Aí você tem a palavra, que diz que a oração tem poder para mudar as circunstâncias, e você tem um sintoma que está mostrando que ficou do mesmo jeito. Você é desafiado a crer na palavra ou crer no sintoma. Você fala assim, mas o sintoma está mostrando que está aqui o problema ainda. Então eu vou crer no sintoma. Você deixou de crer na palavra de Deus. Olha que absurdo a gente faz. Olha que absurdo a gente faz. A gente não pode deixar de crer na palavra de Deus. Tem que dizer assim, não importa o que o sintoma está falando, a palavra de Deus é a verdade. Eu fico com a palavra de Deus. E isso também é fé. Isso também é fé. Porque só nós vamos ficar felizes com Deus quando está tudo bem? Não. Então Deus só age quando resolve? Entendeu? Então, também é fé. A gente olhar o sintoma e falar, tudo bem, sintoma, você está aí. Você está ainda aí. Mas eu fico com a palavra de Deus, que diz que você vai desaparecer. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que desaparecer. Porque a palavra de Deus é mais forte. Amém? Então vamos dar um aplauso àquele que é o dono da palavra. Aleluia! Glória
a Deus, Ele é o dono da palavra. Amém? Então, qual foi a primeira lição que fala sobre esse poder que Deus deixou para nós? Qual foi a primeira lição? A sua palavra de fé demonstra o seu domínio restaurado. Então, quando você começar a usar a palavra de fé, está demonstrando que você recebeu, você creu, e que o seu domínio está restaurado. Amém? O seu domínio está restaurado. Porque você já não vai orar mais assim, orar por orar. Você vai falar o milagre. Então a sua oração agora tem nome. Amém? A sua oração tem nome. A sua oração significa: estou falando ao meu milagre. Entendeu? Agora a sua oração, estou fazendo uma oração, não, eu estou falando ao meu milagre. Aí, pessoa que não vai nem entender, né? Mas o que é isso? Isso aí, depois eu te explico com calma, porque demora, eu vou precisar de umas 2 horas para te explicar isso. Ou então, vai lá no Provisão TV e assiste Quarta do Poder, número 4, né? Que eu estou falando aqui sobre isso. Muito bem, então vamos para a segunda lição, rapidinho, que a nossa hora corre. A sua palavra de fé demonstra a sua total confiança em Deus. Amém? A sua palavra de fé demonstra a sua total confiança em Deus. O versículo 24 diz assim: portanto, eu lhes digo, disse Jesus, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, a sua palavra de fé, querido, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Isso significa crer na palavra profética. Crer na palavra profética. Então, toda palavra que sai da boca de Deus, ela é uma palavra profética. Amém? Toda palavra de Deus é uma palavra profética. Por quê? Porque ela vai modificar o futuro. Por isso profético. Profético vem de profecia, que vem de futuro. Então, palavra profética é uma palavra que altera o futuro. Então, toda palavra que sai da boca de Deus é uma palavra profética. Porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela modifica o futuro. Então, eu quero dizer para você que o seu futuro será modificado. O presente que você está vivendo hoje, ele será modificado no futuro. O seu futuro será alterado. O seu presente, as dificuldades, sabe? Os problemas que estão vivendo no presente, eles serão alterados no futuro em função da palavra de Deus, porque toda palavra que sai da boca de Deus é profética. Então você já pode viver hoje como você vai estar amanhã. Isso é poderoso, isso é curativo, isso é terapêutico demais. Porque se você viver hoje como você vai estar amanhã, você começa a ser curado, você entra no processo de cura. Vou te explicar. O adoecimento vem 99,9% em função de causas emocionais, vida interior, isso que adoece. E por que nós temos problemas emocionais e por causa disso adoecemos? Por causa da realidade à nossa volta. Então, a realidade que vivemos, desde o nosso nascimento, né, do passado, até o presente, essa realidade, se foi muito ruim no passado, e se é ainda ruim no presente, isso nos adoece. Então, corpo, mente está adoecido em função da nossa realidade de vida, ok? Se você recebeu uma palavra profética de Deus, e a palavra de Deus toda é profética, ela vai alterar o futuro. O seu futuro vai mudar, vai ser modificado. Então, se você já começa a viver de acordo com o futuro que vai chegar, você trouxe esse futuro para o seu presente, some toda a dificuldade do passado até o presente, se instala a bênção que está lá no futuro e que certamente virá, e você já crê e já vive esse momento, a sua mente recebe não o que você está passando, mas o que você crê. A mente, o corpo, ele não
ele não vivencia, ele não é impactado pelo que nós estamos passando, mas pelo que nós estamos pensando que estamos passando. Então, se nós pensamos que estamos passando o futuro glorioso e abençoado que Deus tem para nós, o nosso corpo vai responder a esse futuro que estamos pensando. Agora, se nós estamos pensando no passado de sofrimento que tivemos e no presente problemático que estamos vivendo, o nosso corpo vai responder a isso que nós estamos passando e estamos pensando. E vai refletir em doença, porque a doença é 99% no pensamento. E nós vamos ficar de hospital em hospital, de remédio em remédio. Remédio, hospital, exame. Essa vai ser a vida. Doença crônica, remédio crônico, vai vivendo. Porque o que nós estamos vivendo e pensando e crendo que nós estamos vivendo é o que o nosso corpo vai responder. Recebemos a palavra profética, entramos no futuro, trazemos o futuro para o presente e eliminamos o passado. O nosso pensamento, a nossa mente vai experimentar esse futuro de bênção. O nosso corpo vai se adequar a esse pensamento e a cura começa a se estabelecer na nossa vida. E isto é obra da cruz. É obra da cruz, porque sempre que a gente crê, a gente crê por quê? Por que a gente pode fazer essa dinâmica? Nós podemos fazer essa dinâmica por causa de Isaías 53, que diz que na cruz Ele levou as nossas enfermidades, levou as nossas dores, que são os problemas da vida, nossas doenças, que são as doenças do corpo. Ele levou. Mas se eu ainda estou vivendo, mas eu recebi a palavra profética me trará isso no futuro. Então eu vou viver o futuro dessa palavra profética. E eu vou experimentar no presente a bênção que chegará no futuro. Então os meus sintomas já se melhoram, começam a melhorar agora, porque a causa está sendo atacada. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus, crentes! Aleluia! Queridos, quando o centurião deu aquela palavra, só deu uma palavra aí, meu servo vai ficar curado. Jesus falou, eu nunca vi tanta fé. Deus se alegra quando vê a gente vibrar com a fé, falar da fé. Olha o que está sendo demonstrado aqui. Olha os mistérios que estão sendo revelados. Restauração, volta no Éden, restauração de domínio. Tudo por causa da cruz. Olha quanta coisa gloriosa, rica, poderosa. Amém? Então, a sua palavra de fé demonstra a sua total confiança em Deus. Eu confio que Deus vai fazer. Então eu já vou experimentar, mesmo que ainda não tenha acontecido. Aí eu vou viver plenamente. Isso é o segredo da vida plena. O segredo da vida plena está aqui. Amém? Então, glória a Deus, glória a Deus. Então, quando você pede em oração, você está falando com Deus. E a sua palavra, ela passa através de Deus antes de encontrar o seu milagre. Percebe isso? Quando você está orando, a sua fala, ela passa através de Deus antes de encontrar o seu milagre. Então, quando você fala, a tua palavra vai, passa através de Deus e encontra o seu milagre. Você percebe? Está percebendo uma coisa poderosa aqui? Olha só, você vai falar o seu milagre. Antes da sua fala chegar e bater lá no seu milagre, ela passa por dentro de Deus. Ela passa através de Deus. E pá! Quando ela bate lá no seu milagre, ela já bate revestida de poder. Então eu vou te dar uma outra fórmula agora aí, anote aí. Outra fórmula poderosa. Então está aqui, ó. Essa fórmula você também não pode esquecer. Então, hoje nós estamos recebendo aqui duas fórmulas poderosíssimas. Poderosíssimas. Tá?
Vocês estão recebendo em primeira mão algo tremendo que muitas pessoas vão receber para tratamento de cura ao longo do tempo. E hoje nós estamos recebendo em primeira mão. Então, olha lá, sua oração, isso é uma fórmula. Sua oração, Deus e seu milagre. Então, lembra sempre disso. Quando você orar, a sua oração sai de você, chega em Deus, e de Deus ela chega no seu milagre. Por isso que ela não chega no seu problema, ela já chega no seu milagre. Porque quando sai de Deus, não tem como o seu problema não virar milagre, ainda que sejam mortos 4 dias. Amém? Por isso que nós já chamamos já de milagres. Então a sua oração é uma fala que sai da sua boca, sai da boca do ser humano, passa por Deus, é revestida de poder quando passa por Deus e realiza o que você pediu. Amém? Pá, é isso que está lá no versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, a oração saiu de você. Vocês pediram oração, saiu da sua boca. Creio que já o receberam, porque ela chegou em Deus. Chegou em Deus, creio que já o receberam. Aí ela continua. Ela atinge o milagre. E assim se sucederá. Ou seja, o problema se transformará em milagre. Então está aí essa segunda fórmula. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé um pouquinho para a gente falar com Deus, com o Senhor, com o nosso Senhor Yahvé, bendito seja o seu nome, em nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé também, você que está em casa. Olha quanta coisa o Espírito de Deus nos trouxe nesta noite, nesta quarta do poder, e nos preparando para viver nesse tempo, para enfrentar nossas guerras. Queridos, quantas guerras você pode estar passando? Você que está nos assistindo, você que está assistindo ao vivo, ou você que está assistindo esse vídeo, tantos tempos depois, que Deus fez com que você se deparasse com esse vídeo. Deus fez com que essa palavra chegasse até você, porque Ele quer curar você, quer que você viva a vida plena, uma vida curada. Você que é crente em Jesus, você vai começar a viver a vida plena. Você que ainda não é crente no Senhor Jesus, você vai começar a viver também a vida plena. Não importa se você é crente, se é ateu, não importa se é de uma religião A, B ou C, nós aqui no Maná estamos olhando para a pessoa humana, para aquela pessoa que Deus criou. Deus criou todas as pessoas, todos os seres humanos foram criados por Deus. Deus ama todos, não importa a sua vida, a sua religião, a sua não religião. O que importa é que Deus quer, Deus deseja que todo ser humano tenha um encontro com o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E quando você tem um encontro com o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, a sua vida é transformada. Há uma conversão que é operada pelo Espírito Santo na sua vida. E depois o Senhor continua a obra de restauração, mas aí já depende de você. Essa palavra é uma palavra de fé para você pegar e agora você avançar. Todos nós recebemos aqui 2 fórmulas poderosas. Você que está recebendo o vídeo, você pode voltar, assistir quantas vezes você precisar, até a mensagem ficar gravada, começar a experimentar. Então você está com uma enfermidade, com uma doença, você está tomando remédios, né? Então entenda, o remédio está 99,9%, na maioria das vezes,
o remédio está tratando o sintoma. Todos nós sabemos disso, né? Os próprios médicos dizem isso. Isso aqui eu estou reproduzindo falas de médicos. Em algum momento, em alguma situação, pode tratar da causa? Sim, sim. Eu estou falando sempre da maioria, né? Eu estou falando da maior parte das vezes, o remédio trata sintoma. Da maior parte das vezes, as nossas causas, as nossas doenças são emocionais. Então, isso é médico. Então, não devemos tomar remédio porque ele só vai cuidar de sintomas? Nada disso. Precisamos, por isso que Deus deu inteligência aos médicos, à ciência, e esses produtos, né, ajudam a humanidade, é bênção. Tudo que vem para curar é bênção, né? Inclusive remédios nós tomamos por orientação médica e só paramos também por orientação médica, certo? Agora, quando nós recebemos uma palavra como essa e nós começamos a exercer isso, esse domínio, começamos a crer dessa forma na palavra de Deus, o que vai acontecer? A gente vai começar a se sentir bem. E aqueles sintomas que a causa é emocional, esses sintomas vão desaparecer. Amém? Então a cura se estabelece. É isso que Deus tem para nós, a vida plena. Mas nós temos que falar. Existe uma palavra que nós usamos muito, que se chama profetizar. O que quer dizer profetizar? Profetizar significa você falar, e é uma fala que vai mudar a sua vida, né? Uma fala que mexe com o futuro. Por isso a palavra profetizar. Certo dia, Deus pegou o profeta Ezequiel. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que depois você pode ler o capítulo 37 de Ezequiel. E Deus falou assim, pegou Ezequiel, levou Ezequiel a um vale de ossos secos, como se fosse um cemitério, mas não era bem um cemitério, porque os ossos estavam todos espalhados, já estavam secos. E Deus falou para Ezequiel assim: Ezequiel, esses ossos podem se unir e formar uma pessoa novamente? E Ezequiel falou assim: não sei, Senhor, só tu sabes. Porque é muito difícil para o ser humano olhar para uma situação terrível e achar que aquilo vai ter solução, não é? Se olhar para um vale de ossos secos e achar que aqueles ossos vão se unir e ali vai formar uma pessoa de novo, é muito difícil a gente conceber isso na nossa mente. Então Ezequiel disse: não sei, Senhor, só tu sabes. Aí Deus falou para Ezequiel assim: Ezequiel, é possível, mas você vai ter que profetizar. Você vai ter que abrir a sua boca e falar a esses ossos. Então você vai abrir a sua boca e vai falar: ossos, recebam tendões. Primeiro você vai falar: ossos, se unam. E os ossos vão se unir. Você vai falar: recebam tendões, receba carne. E depois que ele estiver todo reconstituído, você diga assim: Espírito, venha e entre nesses ossos. Aí entre nesse corpo. E o Espírito vai entrar no corpo, e o corpo vai ter vida. E Ezequiel então abriu a boca dele e profetizou: ossos se ajuntem. Os ossos se ajuntaram. Ossos, recebam tendões. Receberam tendões. Ossos, recebam carne. Receberam carne. Agora Espírito, venha dos quatro ventos e entre nesses corpos. E os espíritos vieram e entraram nos corpos. E lá em Ezequiel 37 diz que se levantou um poderoso exército, e Ezequiel ficou de boca aberta, e nós também. Mas hoje Deus quer que a gente comece a profetizar sobre tudo que está como osso seco na nossa vida, tudo que está ressequido e ressecado, acabado e destruído, morto e sepultado. Tudo que tiver, pode ser sonho, pode ser saúde que não é mais o que era, tudo você vai profetizar.
Então, enquanto cantamos, adoramos ao Senhor aqui, você vai profetizando. Primeiro estágio é na sua mente, segundo estágio na sua boca. Então comece a profetizar já na sua mente, enquanto nós adoramos ao Senhor. Você em casa também. Há pessoas que já vão receber a bênção já agora, já hoje, em nome de Jesus. Oh. Profetiza, minha igreja, sobre o vale de ossos secos. Profetiza, profetiza, levanta um clamor, poderoso é o teu Deus, sobre o vale de ossos secos. Profetiza nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão, que os montes altos hão de se erguer. Profetiza em sua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas pra vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fluir. Profetiza. O poder de Deus flui sobre você. Comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar. Agora o segundo estágio, abra sua boca e profetiza. Profetiza. Em casa, profetiza. Ah, meu Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que toda essa situação difícil mudará. Todas essas muralhas que estão caindo por terra, eu já consigo ver por trás dessa montanha, porque a própria montanha, eu já profetizo que ela se levante e se lance no mar, e eu já vejo o meu milagre. Todos os meus problemas, doenças, lutas, guerras, dificuldades, são milagres agora. São milagres agora. Ah, eu profetizo que toda a bênção do futuro eu já começo a experimentar e a vivenciar. Todas as dores do passado e do presente já não fazem parte do meu pensamento, porque o meu pensamento está focado na palavra profética. Eu não estou mais olhando para ossos secos, eu estou olhando para um exército de pé. Aleluia! Comece a olhar para o seu exército de pé. Comece a olhar para a sua vida restaurada. Não olhe mais para os ossos secos. Eles já estão secos. Eles não servem para nada. Eles não servem para nada. Só para adoecer a sua alma. Só para adoecer o seu corpo. Olhe para o exército que vai se levantar. Ele se levantará aos poucos.
Ele primeiro se ajunta, depois vem tendões, depois vem carne, depois vem espírito. Não importa o tempo, mas uma hora o exército se levanta. Uma hora a tua bênção estará na tua mão. Comece a viver essa hora, comece a viver esse tempo, comece a experimentar esse tempo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Então, profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão, que os montes altos hão de se erguer. Profetize em sua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas pra vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fluir. Profetiza. Obrigado, Senhor nosso Deus, por esse tempo precioso na tua presença, por tudo que o Senhor nos deu nesta noite. O nosso coração já se alegra. Pela tua palavra, no nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Há muita cura nesse lugar. Há um peso de cura, de glória, trazendo cura na alma. Liberando o espírito que estava sufocado. Meu Deus, que tempo tremendo e precioso. Que tempo tremendo e precioso. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Tire todo o peso de cima de você, você vinha carregando. Sabe por que a gente tem tantas dores? É peso. O peso na alma, a gente sente a dor no corpo, nos músculos. Jesus fala: tire esse peso, tome sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o jugo? O jugo de Jesus é a cruz. E ele diz: vamos sobre vocês o meu jugo, porque é leve. Por que é leve? Porque ele já carregou o peso. O que a gente carrega da cruz é as bênçãos da cruz, é a leveza da cruz, sabe? A cura das doenças, sabe? Os livramentos. Esse que é o fardo leve, jugo leve, fardo suave. Você vai ver que até as dores vão sumir do seu corpo. Há doenças crônicas que vão sumir da sua vida. Há diabetes que vão desaparecer da sua vida. E o médico vai ver. O médico vai ver. E vai dizer: olha, eu estou impressionado aqui, vou fazer outro exame, vou fazer outro exame. E vai te liberar da diabetes. Vai te liberar. O médico, você não vai se mexer em nada. Você só vai orar. Eles vão ver, vão ficar impressionados. E as autoridades, porque o médico é a única autoridade que tem para mexer em medicamentos. Então, o médico vai observar e ver.
Você não precisa mais. Não sei o que aconteceu. Porque era um peso de alma. Saiu. Não tem mais necessidade do diabetes estar. Saiu a causa, o sintoma desaparece. Meu Deus. Chegou um tempo de cura. Nós vamos parar de cantar e falar e vamos entrar no tempo de experimentar. Nós vamos ouvir o Senhor Jesus dizer, ecoar, vamos ouvir ecoar desde o céu: de mim saiu poder. Cada vez que você recebe a cura, sai poder de Jesus. Mas Ele é uma fonte inesgotável de poder. Pode pegar quanto quiser, porque quando você pega um poder de Jesus e você é curado, o mesmo poder que saiu, aquele local é preenchido novamente. Há poder para sempre em Jesus. Há poder para sempre em Jesus. E nós vamos extrair poder de Deus o tempo todo, sempre que precisarmos. Vamos extrair poder de Deus. E o Senhor vai se alegrar. Cada poder que sai de Jesus na sua direção, é um sorriso que vem nos lábios do Senhor. Porque um filho entendeu, um filho se conectou, um filho foi restaurado por completo. Aleluia. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Vamos aplaudi-lo em nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus.